nação de empreendedores e de empresários. Hoje nós estamos aqui para mais um programa de Pode Empreender, que é um programa que foi criado para motivar você, te ajudar, você que é empresário e empreendedor, a te levar cada vez mais, fazer mais conquistas e ter mais benefícios e crescer financeiramente também. Hoje nós estamos aqui com mais um programa com o meu grande amigo Fernando Revoredo, que é um homem de Deus, meu amigo há muito tempo, e vai ser um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu estar aqui, vou falar um pouco sobre empreendedorismo e o meu ramo é terraplanagem. E agradecer a presença aqui do Pode Empreender. Excelente. E você que está agora nos acompanhando, você não pode perder, fique aí onde você está. Nós vamos para um rápido break agora de 1 minuto e nós já voltamos com a história de sucesso de Fernando Revoredo, que inclusive eu quero saber depois como eu que ver esse nome legal, Revoredo. Depois você vai explicar daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Já já a gente volta. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta para mais um programa Pode Empreender e hoje nós estamos aqui com o Fernando Revoredo. Fala aí, Fernando, como é que é essa questão desse nome seu aí? Gostei, bem diferente. De onde é que veio isso aí? Esse nome vem do meu avô, né, que ele é de Portugal. Ele veio, a minha bisavó veio da Europa e ele nasceu em Natal. Então, o sobrenome do meu avô, né, sobrenome imponente e é o que faz parte da minha empresa, né, Revoredo Terraplanagem, que a gente vai falar até chegar nesse ponto. Show de bola. O homem, então, é europeu, então, descendente de europeu, é? Descendente. Que é isso? A descendência é. Olá, Fernando. Já te conheço um bom tempo, né? Sou um admirador seu. Vamos começar aí me falando como que tudo começou, né, na questão aí da Revoredo Terraplanagem. Conta aí pra nós aí, compartilha conosco aí e também aqui com o nosso pessoal que tá nessa audiência aí. Vamos lá, os empreendedores. Revoredo Terraplanagem é uma história bacana, cara. Até chegar nesse ponto aqui é um processo, né, William? Certamente. A gente tem uma vivência. E eu comecei aos 11 anos, aos 12 anos, a empreender. Mas eu não sabia o que era empreender, né? Eu comprava melzinho aqui no centro de Goiânia. Eu pegava um ônibus, ia até no setor Pedro Ludovico, eu comprava uns melzinhos, acho que eu pagava em torno de R$1, R$1,50. Melzinho é aqueles que vem Aqueles melzinhos, isso. E eu ia para o sinaleiro e vendia. E eu falava, eu tinha uma fala muito boa, não sei porquê, como que surgiu, mas eu falava, olha, o mel de eucalipto, ele contém o mel, o própolis, ele é bom para a garganta, é bom para a saúde, e eu vendia bem. Certeza, em Goiânia com esse clima nosso. Goiânia com esse clima, cara, eu vendia bastante, era muito bom. E nesse meio, eu fiz a minha primeira network com um amigo meu, Bruno. Inclusive ele vai estar assistindo, um abraço, Bruno. O Bruno fazia frete, feira, empurrava aqueles carrinhos, acho que algum pessoal vai saber, que antigamente o pessoal ia fazer a compra na feira e tinha o pessoal que ia com um carrinho de madeira, e aí a pessoa colocava a compra, a gente levava, facilitava a vida da pessoa. E ele me levou para essa feira de Cidade Jardim. Olha só. Ao sábado de manhã, a gente acordava às 5 horas da manhã. E ali, me recordo que nós fomos trabalhando e compramos o carrinho e eu cheguei a comprar uma bicicleta de 3 rodas para a gente colocar os carrinhos. E na época eu me recordo que o salário mínimo era R$120 e a gente faturava cada um R$30. Então era uma boa grana. Com certeza. Era uma boa grana. Aí eu comecei a comprar roupa, bicicleta, aquilo do nosso sonho, né? Então, desde pequeno eu comecei a empreender. Desde pequeno eu já fui, dentro do meu coração falava sobre empreendedorismo. E dali pra cá a gente só foi crescendo, né? Depois eu passei aos meus 15 anos, por ter vindo de pais divorciados, eu morei um tempo com a minha mãe e um tempo com meu pai. E nesse meio tempo eu aprendi a trabalhar com sofá, reformando sofá, mas eu não gostava daquilo. Era muito ruim, William, reformar sofá. Nossa, aquele cheiro. Fazer o que não gosta é horrível. Não era muito bom. E eu vi que eu tinha algo voltado para o mobilismo, para carro, caminhão.
e decidi trabalhar numa oficina, né? E a primeira oportunidade que eu tive foi de badecar, né? Lavar a chave e guardar as ferramentas, e ali eu fui aprendendo sobre equipamento, sobre motor. E quando eu aprendi, né? Quando eu estava ali aos meus 18 anos, eu vi que ser badeco não dava dinheiro, e para ser mecânico tinha que formar muito rápido. E você tinha quantos anos? Eu tinha já 17 anos. 6 anos depois. Então. 6 anos depois. E aí já com 18 anos eu comprei minha primeira moto e sempre trabalhando. E aos 19 anos eu conheci a minha primeira esposa, que é o que eu vou falar depois futuramente. E aos 18 anos eu só tinha moto, não tinha mais nada. Mas eu tinha uma vontade, um desejo no meu coração de ter as coisas. Eu sabia que eu ia ter um carro e uma casa. E aí eu falei para ela, falei, você confia em mim? Ela, eu confio. Eu falei, então nós vamos ter as coisas. E comecei a trabalhar bastante. Foi quando eu descobri a terraplanagem. E comecei a trabalhar com caminhão caçamba. E William, na época que eu comecei a trabalhar com caminhão caçamba, quando o caminhão parava, eu ficava apaixonado pelas máquinas. Escavadeira, a moto niveladora trabalhando, eu falava, cara, que sonho, olha a habilidade daquele operador. E na hora do almoço, o que eu fazia? Eu ia lá, comprava uma coca, trazia para o operador, a coquinha aqui gelada. O operador abria aquele sorrisão, mas o Fernando pagando a coca? E aí eu já perguntava, cara, como que você opera aquela máquina? Como que você faz? E aí ele ia me passando essas instruções, e aí eu pegava. E quando o caminhão parava, eu ia para o sol quente, ficava do lado da máquina e eu cruzava os braços assim e ficava olhando. Rapaz, como que aquele cara faz? Como é que é esse serviço? Até que um operador me deu uma primeira oportunidade numa escavadeira. Olha eu só. montar na escavadeira. E foi tão engraçado. Quando eu montei nessa escavadeira, William, todo operador, ele mantém sua máquina limpinha, porque tem ar-condicionado, então você tira o sapato, a botina, né? No caso, quando nós estamos na obra, a gente utiliza EPIs, a gente tira a botina, põe num cantinho, e você entra na máquina e trabalha de meia. A máquina é muito limpa, bem higienizada. E eu, empolgado, entrei de botina e tudo, e trabalhei na máquina. E trabalhei feliz demais. Imagina. E na hora que eu desci da máquina, ele falou assim, vem cá. Aí eu cheguei lá perto. Falei, pode falar. Ele falou, chega mais perto. Eu cheguei mais perto, ele deu um tapa na minha orelha. Vou ensinar você a entrar na máquina dos outros com botina, rapaz. Minha máquina limpinha. Rapaz, e ali fechou meu coração. Falei, também não quero mexer mais com máquina. Não vou trabalhar mais com isso, não. Não faz mais parte de mim. Mas eu falei, cara, eu gosto mais de máquina. Se ele fez isso é porque ele está me ensinando algo. Então a vida, ela te ensina, né? E naquele momento, esse rapaz que me repreendeu, com o primeiro ensinamento de como você posicionar dentro de uma máquina, ele me ensinou a como fazer a operação dessa máquina. Eu me tornei um operador excelente, né? E fui trabalhando em todas as máquinas. E o pessoal até brincava, porque quando o caminhão parava, o pessoal geralmente ia fazer outras coisas, isso em 2009, ia conversar. Eu não, eu estava preocupado em aprender. Se eu aprendi nessa máquina, eu ia para outra. Estava sedento mesmo. Eu estava sedento para saber. Mas eu não sabia por quê. E me chamavam de puxa-saco. Ah, lá o puxa-saco lá. Ó o baba-ovo lá. Ó. Uma máquina não podia parar que eu não estava em cima. Se um operador falhasse, não, o Fernando tá lá e ele opera pra gente. Esse era eu. Mas eu não entendia por quê. Mas hoje eu entendo, porque eu ia liderar pessoas, eu ia ter a minha empresa. Então hoje, William, um operador, se ele chegar em mim e falar assim, Fernando, tal máquina não faz operação, eu falo, cara, essa máquina faz. Porque eu sei o limite de todas as máquinas, porque eu passei por todas. E eu sei o que ela faz. Você ou teve não. Uma escola, né? Teve uma escola, cara, e foi muito bom. Isso desde o início, desde meus 19 anos. Né? E me casei, tive minha primeira filha, Maria Eduarda, e foi uma bênção. Quando a gente tem filhos, transforma a vida, você passa a ser uma pessoa diferente, porque você tem um ser que é dependente de você. Verdade. E sempre trabalhando e empreendendo, e chegou num ponto que eu estava de gerente de uma empresa, estava sendo limitado, eu não conseguia crescer, eu não conseguia avançar, e as ideias que eu colocava não eram colocadas em prática, e isso me forçou a sair dessa empresa. Empresa também de terraplanagem. De terraplanagem.
E eu comprei meu primeiro caminhão. E quando eu comprei meu primeiro caminhão, pensa na dificuldade. Eu vendi meu carro, peguei alguns dinheiro que eu tinha juntado e parte do caminhão eu financiei. Né? Fiz um contrato com um boleto e pensei, cara, e agora? Como é que eu vou pagar esse caminhão? E um caminhão velho. Meu Deus. O caminhão era mais velho que eu, ele era 1984, eu sou de 88. E esse caminhão velho, eu comecei a trabalhar com ele. E foi uma luta. Mas Deus é tão bom. Nessa época eu não era cristão. E Deus era tão bom que foi abrindo portas. E pessoas indicavam serviço, indicavam locação. E ali eu comecei a transbordar na vida de outras pessoas, trazendo pessoas que tinham caminhão para alocar, para estar junto comigo. Legal. E logo eu comprei a minha primeira máquina. E aí eu comprei mais um caminhão e fui crescendo aos poucos. E conforme eu fui crescendo, a minha família também foi crescendo. Aí logo veio a Maria Fernanda, que é uma bênção, a segunda filha, é uma bênção. E ela chegou numa fase complicada da minha vida, porque o empreendedorismo ia bem, porém eu estava encaminhando para o lado errado sem saber. Porque o dinheiro, ele pode subir para a cabeça. Então você que é pobre, que vem de pai divorciado, está ganhando ali um salarinho, você começa a ganhar um valor maior, você começa a ter acesso a lugares novos, ambientes novos, e esses ambientes, ele vai te proporcionar coisas boas ou coisas ruins. Certamente. E eu, por imaturidade e por não ter sabedoria, eu fui adentrando em algum desses ambientes a qual eu não sabia, mas que viria a trazer a minha destruição, que viria a levar a minha quebra. E até chegar nesse ambiente, a minha empresa chegou a ter 3 caminhões e 2 máquinas. E eu tinha uma equipe ali que trabalhava e estava indo bem. Mas eu sentia, William, que faltava algo dentro de mim. Tinha algo que faltava dentro de mim. Eu não sabia o quê. Então agora nós vamos dar uma pausa agora. Sua história agora, até para criar uma curiosidade de quem está nos assistindo. Nós vamos ter agora uma pausazinha de 1 minuto para nós faturarmos. Daqui a pouquinho a gente já volta com a história aqui do Fernando Revoredo. A Provec nasceu no coração do Brasil. Entregamos e protegemos os brasileiros há mais de 12 anos. E não temos fronteiras. Atendemos em todo o território nacional, com 14 regionais espalhadas pelo Brasil. Transformar e impactar vidas é o nosso propósito. E a Provec é sua, a Provec é nossa, a Provec é do Brasil! Te ama pra caramba, viu? Ali te quer pra vida e eu quero só seu arrepio. Igual a ele, só tem ele, igual a eu tem 1000. Ali te ama, viu? Estamos de volta agora com meu amigo Fernando Revoredo, no Pode Empreender, e ele estava falando aqui agora sobre o momento que ele prosperou e ele estava com medo de ser influenciado, estava sendo influenciado pelo ambiente, não é isso? Vamos lá, Fernando. Exatamente. Até nesse momento, William, estava indo tudo bem. Né? Era uma pessoa tranquila, a empresa crescendo, prosperando, mas aquele vazio que tinha dentro de mim, algo que faltava, eu não conseguia saber o que era, discernir o que era, e eu comecei a entrar nas bebidas, na bebida alcoólica, né? E isso foi um ponto aonde eu descobri o porquê da minha queda, porque eu quebrei feio. Eu cheguei a morar de favor e andar num Unim em 2002, sem ar-condicionado. E eu vou chegar nesse ponto. E quando
a vida estava bem, estava tudo tranquilo, eu estava na minha zona de conforto, eu não conseguia crescer, não conseguia avançar, eu passava a beber mais, né? Então, no final ali do happy hour, do dia a dia, o pessoal, vamos tomar um aqui na distribuidora? Vamos. E nisso eu ficava até 7 horas da noite. Aí chegava em casa, a minha ex-esposa já chamava atenção, ó, chegou tarde, pô. Falava, não, que chatura, cara. Já trabalhei o dia inteiro, foi difícil, ainda vem mexer no saco. No outro dia eu chegava às 8 e foi só aumentando. Aí eu cheguei às 10 e teve dia de eu nem voltar para casa. Porque em casa era chato. E na bebida preenchia aquele vazio momentaneamente. E os amigos, né? E chegou num ponto que eu não estava tendo mais felicidade, William. Não tinha felicidade. Não tinha felicidade em acordar, trabalhar, não tinha felicidade em estar com a minha família. E eu trabalhava só para o final de semana. Então chegava final de semana, eu queria encontrar com a rapaziada, eu queria encontrar com a turma. E esses ambientes eram pesados, eu não tinha visão disso e forçava a minha família a ir. Então, por muitos momentos, a minha ex-esposa só queria que eu fosse para o shopping com ela e com as minhas filhas, né, e ter o prazer de estar com elas. E não, eu não queria. Eu queria estar no ambiente de farra, de gandaia, ambiente do mundo. E ela brigava, quando eu ia para o shopping, eu ia daquele jeito. Ia assim, ó. Veio pra cumprir tabela. Só pra lá. Cara, eu ia pra lá doido pra vir embora. E ficava no celular o tempo todo. Cara, que hora que eu vou embora? Que chatura, bicho. Que coisa chata. E queria estar com os amigos farriando. E isso foi gerando um desgaste muito grande no meu casamento. Né? Porque, pensa, você tá e não está. Esse era eu, mas eu não entendia por que isso estava acontecendo comigo. E queria sempre estar mais nesses ambientes. Até que teve um convite de um casal de amigo que convidou para ir para a igreja. E por ter muitas amizades, meu telefone não parava. Fernando, tem tal evento aqui, corre para cá. E se eu falasse que eu ia fazer uma festa, juntava muitas pessoas. Juntava muita gente, William. Muita gente. Imagina. E nesse dia que esse casal fez um convite, ninguém me chamou para ir na igreja. Ninguém me convidou. Ninguém falou assim, Fernando, vem para cá. Eu ainda pensei, cara, eu tô com uns amigos muito sem vergonha. Ninguém me chamou. E já que eu estava tranquilo, vou para a igreja. E eu fui para a igreja. Só que eu cheguei lá na igreja, sentei, primeira coisa que eu olhei, rapaz, mas que prédio grande, hein? Rapaz, a igreja aqui é próspera. Rapaz, e logo sentei, fui mexendo no celular e não prestei atenção no culto. Não prestei atenção na palavra e só mexendo no celular. E pensando que hora que esse trem acaba. E olhando os status, e vendo meus amigos, todo mundo farriando, e eu não estava no meio. Falei, cara, mas que... Não estou entendendo aí. Todo mundo farriando e ninguém me chamou. E ainda cheguei a mandar mensagem, pô, esqueceram de mim? Ah, Fernando, eu esqueci. Mas ali já era o propósito que Deus tinha para minha vida, e eu não sabia. Até então. E teve um outro convite no outro final de semana, fui de novo na igreja, não prestei atenção, mexendo no celular. E no terceiro convite, na Bíblia, todo número tem um significado. E o 3 tem um significado. Sim. E no terceiro, um amigo me convidou. Falei, meu Deus, alguém me convidou. Eu vou para a farra. E a minha ex-esposa falou assim, você não vai para a igreja? Eu falei, não, eu vou para a farra. Ela falou, pois eu vou para a igreja. Eu falei, então tá bom. E ela foi para a igreja e eu fui para a farra. E lá na farra, já não era mais a mesma coisa. E tinha algo me incomodando. Tá errado. Isso aqui não faz parte. E esperando ela, esperando as minhas filhas, e eu olhava o telefone para ver que horário que o culto ia acabar e que ela iria chegar lá. E ela chegou. Ela e minhas filhas com a cara muito triste, porque eu não fui para o culto. Eu preferi a farra do que ir para a igreja. E aquilo mexeu no meu coração e eu falei, cara, no próximo domingo eu vou ao culto. E fui. E cheguei lá, sentei, e Deus falou muito comigo. Mas falou muito. E falou, e eu chorava sentado, porque homem, né? Uhum. Homem é forte, homem é aqui, ó. E eu aqui, forte, Deus falava, e começou a correr uma lágrima, eu, que é isso? Eu tô chorando. E eu chorando. E não entendia por quê. Aí veio no final, que Jesus Cristo morreu por nós, pagou todos os nossos pecados. Que amor é este de Deus por nós?
Eu falei, cara, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor tremendo. Ali eu falei, eu vou caminhar com Deus. E comecei a ir aos cultos todos os domingos. E o interessante, William, é que cada domingo que eu ia no culto, o pastor ministrava a palavra, eu pegava aquela palavra e eu aplicava na semana e dava certo. Aplicava na empresa, nos negócios? Aplicava na empresa, na família, nos negócios, e tudo começou a dar certo. A empresa começou a crescer mais, a família melhorou, e os meus amigos começaram a melhorar. E eu não entendia por quê. Eu pensava, rapaz, esse pastor é mágico. Porque eu não tinha entendimento da palavra. Mas não era magia, era milagre de Deus, porque a palavra ela tem poder na vida. E ali a palavra já estava transformando a minha vida. E foram 3 meses eu indo na igreja. 3 meses, muito bom. E no que melhorou meu casamento, eu sentia prazer em estar com a minha ex-esposa e com as minhas filhas. A gente começou a ir para a roça, para a fazenda. Aqui em Goiás a gente chama roça, né? A gente começou a ir para a fazenda, comecei a comprar gado, comprei cavalo para minhas filhas e todo final de semana a gente estava lá divertindo, aquilo estava muito bom. Até que eu fiquei 1 mês sem ir. No 4º mês eu fiquei, olha só, 3 meses. De novo, número 3. Do 3º mês ao 4º mês eu fiquei sem ir para a igreja. Eu estava indo todos os domingos para a roça. E esse amigo que convidou para ir para a igreja me mandou uma mensagem: Fernando, não deixe de ir para a igreja. O inimigo fica furioso. Aí eu pensei, cara, será que fica mesmo? Então, nesse domingo eu vou para a igreja. E falei com a minha ex-esposa, nesse domingo a gente vai para a igreja. E aí ela falou assim, tá bom, então nós não vamos para a roça. Mas as minhas filhas queriam ir, minhas filhas foram e eu e minha ex ficamos em Goiânia. Mas Satanás, ele é tão astuto que ele veio. Um amigo ligou, tem 4 meses que a gente não se vê. É meu aniversário, não quero nem saber, vem pra cá. Vamos fazer uma farrinha aqui. Eu falei, cara, não vai dar não, vou pra igreja domingo e tal. Não, mas vem pra cá, é meu aniversário, não quero nem saber, meu presente é você aqui. Aí eu pensei comigo, falei, Deus, uma farrinha só não faz mal não. Já tinha 4 meses que eu não farreava. E liguei pra minha ex, falei, nós vamos pro aniversário desse amigo. E ela, nós não vamos pra igreja? Falei, não, no outro domingo a gente vai. E nós fomos para esse aniversário. Quando eu cheguei lá, William, o ambiente não era mais o mesmo. Eu comecei a ter uma visão que eu não entendia. Eu já estava tendo uma visão espiritual. Eu olhava as pessoas, eu via pessoas vazias, pessoas que estavam buscando felicidade onde não tinha. E eu já estava enxergando a verdadeira felicidade. Só não entendi ainda. E eu pensei, cara, eu não vou... Isso aqui não é para mim, não. E estava tomando uma cerveja, peguei a cerveja, falei, vou sentar perto do carro de som, perto do barulho, para mim não ouvir as conversas, que as conversas eram muito pesadas. Vou sentar aqui, vou ficar quieto e vai dar 9h30, eu vou chamar minha ex para nós ir embora. Quando deu 9h30, ela sumiu. Eu falei, gente, cadê ela, né? Eu falei, não, saiu aí para procurar uns cachorros com fulano e tal, com a amiga dela e tal. Aí quando ela chegou, eu falei, vamos embora. Ela, não quero ir embora não. Inverteu. Antes ela queria que eu fosse embora das festas, eu nunca tinha chamado. No dia que eu chamei, ela não quis ir mais. Nesse dia, William, a minha vida começou a descer. Eu não entendia por quê. E no que minha vida começou a descer, eu tentava resolver na força do braço. Eu tentava aqui, tentava resolver. E não dava certo. E aí eu já queria ir para a igreja, ela já não queria ir mais. E foi nesse momento que veio a quebradeira. E foi nesse momento que eu achava que o dinheiro comprava o amor. O dinheiro não compra o amor. Ele não compra nada. E aí eu comecei nós compramos uma casa num condomínio fechado, comecei a comprar móveis, comecei a passar coisas no cartão de crédito. E a dívida minha do cartão de crédito que vinha, um valor, veio 3 vezes mais, tentando comprar o amor da minha ex-esposa e tentando comprar o amor das minhas filhas. Nessa altura você já não separava mais CPF de CNPJ não, né? Já era tudo misturado. E foram 3 meses, só descendo. Chegou num ponto, William,
que quando eu me deparei, que eu assumi a situação minha, que qual era a minha situação? Eu me sentia, eu vi isso, eu sentia, eu acho que a maioria dos empresários, quando passa por uma quebra, eu senti isso. Eu senti que eu estava num poço de lama e eu estava me debatendo, tentando sair com a força do braço e eu não conseguia. E quanto mais eu me mexia, eu me afundava e eu só estava afundando. E chegou num ponto que eu estava aqui, ó, a lama aqui, esse braço para baixo tentando, esse braço aqui para baixo tentando apoiar e esse braço para cima pedindo socorro. E eu só com a cabeça de fora aqui lá, mas se eu fizesse mais um movimento, afundava eu ia morrer. Essa era a minha situação, tanto na empresa quanto na família. Minha vida estava destruída, minha vida estava desmoronada e eu não sabia como agir mais. E teve um dia em específico que eu montei numa moto e a dor era tão grande, William, a vontade minha era de vir com essa forma, essa era a vontade que eu tinha, de meter a mão no peito aqui, ó, pegar as costelas e quebrar, e pegar meu coração e olhar e fazer assim com ele. E falar, que tamanho de idiotice. Essa era a minha vontade. Eu montei na moto e falei, tamanha dor que eu sentia, eu falei, eu vou tirar minha vida. E isso eu não contei pra ninguém. Não contei pra ninguém. Montei na moto e falei, eu vou tirar minha vida. Porque eu tô dando trabalho para todo mundo. Minha empresa tá quebrada, minha família tá arruinada, eu não vejo graça em nada, porque eu estava com ansiedade e depressão. Aí nesse momento eu assumi, isso é uma doença que vem e te pega aos poucos, e eu não assumia, por ser homem de postura. Eu mantinha a minha postura até eu chegar nesse ponto, até saber quem queria me ajudar. A tudo isso, então, você pode atribuir que você perdeu o foco. Tudo começou com a perda do foco que você teve. Perda de foco. E aí tudo começou a ir Foi a ruim. E nesse momento, eu parei a moto, eu pensei comigo, cara, por que eu estou fazendo isso? Eu sou o Fernando, eu sou tão alegre, eu sou tão brincalhão, eu divirto com todo mundo. Eu sou o Fernando Revoredo. Eu sou o Fernando Revoredo. Eu consigo reunir pessoas, fazer festa, sabe? Por que eu estou fazendo isso? Aí foi quando eu me posicionei, né? E nisso, uma missionária me ligou, meu filho, você está onde? Falei, eu tô, e eu chorando, né? Eu tô. E ela, tá repreendido o espírito da morte, sai da vida dele agora, pelo telefone. E ela falou, meu filho, você tá onde? Eu falei, eu tô aqui em tal setor. Ela, vem aqui para casa. Eu estava tão transtornado que eu fui parar na casa da minha avó. Cheguei lá na minha avó, não contei que eu ia tirar minha vida, mas contei que estava em processo de separação. E fui para o quarto, onde eu me posicionei perante Deus. Então segura aí um pouco agora, o pessoal de casa vai ficar bem ansioso agora. Nós vamos para um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho, 1 minuto apenas, a gente volta agora com a história do Fernando Revoredo, mostrando a reviravolta, como foi que tudo aconteceu para ele superar tudo isso aí. 1 minutinho. Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Voltamos agora com o programa Pode Empreender e hoje eu estou com o meu amigo Fernando Revoredo, empresário de sucesso. E agora há pouco ele estava falando sobre o momento onde ele
veio a quebradeira na vida dele. Ele perdeu o foco da empresa e ele ruiu mesmo. Só que ele chegou no momento, ele estava falando aqui para nós, no momento onde as fichas caíram e ele acordou para a situação que ele estava vivendo, saiu do mundo de ilusão e pôs os 2 pezinhos no chão. Conta para nós aí, Fernando, como é que foi esse momento? Esse momento foi muito importante, eu acho que foi o ponto-chave da virada. Foi quando eu me posicionei perante Deus e Ele me respondeu. Ele me respondeu. Eu falei, Senhor, se o Senhor é esse Deus mesmo, o Senhor fala comigo. E Ele falou comigo. E foi quando Ele falou, seja forte e corajoso. E nesse momento eu tomei força. Foi quando a minha ex pediu realmente o divórcio, pediu para mim sair de casa. E foi aonde foi o choque de realidade. Que aí eu fui morar de favor, e eu tinha um ninho, e eu cheguei nos meus colaboradores e fui sincero com cada um deles. Eu cheguei na empresa e falei, pessoal, eu estou com ansiedade, estou com depressão e a empresa está quebrando. E os equipamentos estavam todos velhos, sem manutenção, o caminhão caindo aos pedaços, literalmente. E eu não tinha mais solução. Perdeu a casa do condomínio, perdeu os bois, o gado. Ficou, né, no divórcio ficou com a minha ex-esposa, Você perdeu. com as minhas filhas. No caso, eu fiquei, na separação, eu fiquei só com a empresa e a empresa praticamente falida. Aí foi onde eu fui morar de favor com meu irmão, nós dividimos um quarto lá na casa dele. Meu irmão foi uma bênção de Deus na minha vida. E foi nesse momento que eu realmente agarrei na mão de Deus. Falei, Senhor, eu quero estar com o Senhor. E cada momento, William, que eu ia buscar a Deus, e Ele me falava, Ele me mostrava. Eu comecei a buscar aonde eu errei, por que chegou naquele ponto. E eu aprendi que o homem, ele tem que governar. O homem, ele governa a sua vida, ele governa as suas atitudes, ele governa o seu lar e ele governa a sua empresa. Por que eu cheguei numa quebra de chegar a falar para os funcionários, eu não sei o que eu vou fazer? Porque eu não estava governando. E a chave para você governar, para você ser próspero, é governar a sua empresa. E para você governar bem a sua empresa, primeiramente você tem que governar a sua casa. E eu pensei comigo, será que eu sou digno de ser casado de novo? Porque eu destruí uma família. E eu orava para o Senhor para voltar meu ex-casamento, e o Senhor foi bem claro, não é ela. Eu pedi 3 sinais, Willis. Fiz jejum, campanha, o que você pensar? Deus falou, não é ela. E aí eu falei, tá bom, Senhor, eu não quero a alta, nem a mais baixa, nem a mais gorda, nem a mais magra. Eu quero a minha, a escolhida, a separada para mim. E Deus preparou essa pessoa. Por que eu estou falando da minha esposa hoje? Quando ela chegou na minha vida, que ela olhou a empresa, ela falou, meu Deus, tá tudo bagunçado. Eu falei, tá. E Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósito. E a Letícia veio para unir propósito comigo. Quando ela chegou e ela viu a empresa, que não era esse nome, Revoredo Terraplanagem, era outro nome, ela começou a organizar as finanças, contabilidade, com relação ao colaborador, folha de ponto e tudo, e ela estruturou a empresa. Então, para uma empresa ela ir bem, ela tem que ter uma estrutura forte. Excelente. Você falando a respeito disso, muito importante, né? Você até fazer esse elogio aqui para sua esposa, que ela vai assistir depois, né? Mas quando é que foi a virada de chave? Você quebrou, né? Você atribuiu a sua quebradeira por falta de foco, né? Por não ter revelação da realidade, começar a viver uma vida fora da sua realidade, né? Por confundir CPF com CNPJ, né? Quando é que foi a virada de chave? Porque eu sei que hoje você é um homem de sucesso, né? Dentro do lar, dentro da empresa, né? A sua empresa hoje é uma empresa de sucesso, inclusive, né? Você veio de um trabalho que você estava fazendo no interior agora aqui para esse programa, já quero te agradecer de pronto. A gente fala quando é que foi a virada de chave para você prosperar, começar o caminho da prosperidade, de retomar tudo que aconteceu com você. A maior virada de chave foi realmente me posicionar como empresário, porque eu era uma pessoa fraca. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha entendimento de como posicionar. Para mim, humildade era você, isso aqui, essa empresa não é minha, eu não sou tão de sucesso assim não, William. Não, nós temos que posicionar, eu sou empresário, eu sou de sucesso, eu tenho máquinas, eu tenho caminhões, eu pego projeto. E quando eu comecei a me posicionar, que eu comecei a entender,
a ter autoridade naquilo que eu faço, com relação à qualidade do serviço, à pontualidade, ou fazer a mais o que o cliente pede, a empresa começou a ter uma virada. Ela começou a transformar. Mas nesse meio, teve uma network que eu fiz com um amigo, que abriu uma porta da empresa, a qual eu fiz parte, eu fui gerente, e eu pude gerenciar 60 pessoas, era 4 patrulhas diferentes no Brasil, e eu coordenava essas equipes. Ali abriu a minha mente. Então, você está conectado, você está com pessoas, você buscar aprender sobre o seu negócio, você buscar entendimento daquilo que você está fazendo, isso faz a diferença na sua empresa. Então, você não pode ficar parado num tempo. Por que que eu quebrei? Por que que eu quebrei? Porque eu não estava crescendo, William. Eu acho que tem muitos empresários hoje que está parado num tempo e está chateado e está buscando alegria nas coisas do mundo porque está parado, não cresce. Como que você cresce? Como que você rompe esse processo? Buscando conhecimento, fazendo network, fazendo mentorias. Né? O William é um cara que a gente sempre está junto, está conversando e ele me dá muitas dicas que são preciosas, né, para o meu empreendedorismo, e sempre que a gente reúne, a gente está falando sobre negócios. Eu estou em um ambiente agora, William, você que é meu amigo, a gente está falando sobre coisas que edificam, coisas que crescem. Você com o seu negócio, um outro amigo nosso que tem um negócio, e aquilo pode ser aplicado. Então o ambiente, ele te transforma. O ambiente que você está, ele pode te definir. E quando eu mudei de ambiente, eu saí da farra, da gandaia, das coisas do mundo, e eu me tornei um cristão e estou no meio de ambiente onde tem empresários bem-sucedidos, isso força eu ser sucedido. E quando chega uma pessoa nova, a gente dá total apoio. Cara, vem cá. Homens que governam, você a partir de hoje você vai governar na sua casa, você vai governar na sua empresa e você vai ser bem-sucedido. Então nós temos que transbordar na vida das pessoas. Hoje, a Revorê Terraplanagem, eu fico muito grato porque eu tenho um poder, William, de ensinar a pessoa a operar, e a pessoa em pouco prazo, ela se torna um operador ou um motorista e já está ali ganhando seu salário. Então, o cara hoje, ele é ajudante. Na Revorê Terraplanagem, se ele ganha um salário, ele pode ganhar 2, ele pode ganhar 3, ele pode ganhar mais. E eu transbordo na vida das pessoas passando o conhecimento que eu tenho. Né? Então, sempre eu estou reunindo, eu vejo uma pessoa que está interessada, eu falo, cara, vem cá, quer aprender mesmo? Quero. Vou te ensinar então. Primeira dica que eu dou para todo mundo. Essa aqui chegou no momento certo agora, é o seguinte, vamos, se você pudesse deixar hoje o pessoal de casa, o pessoal que está assistindo agora, o empreendedor que está assistindo agora, o empresário que está assistindo agora, né, ouvindo a sua história maravilhosa, inclusive, né, quero te parabenizar aí. O que você deixaria, o que você deixa hoje para o empreendedor que está assistindo a gente agora? O empresário que está ali com um problema, de repente ele está passando por esse problema de quebradeira, por esse problema de falta de foco, né? Falta de realidade, misturando CPF com CNPJ. O que você, né, Fernando Revoredo, deixa aí para os nossos ouvintes, aí, nosso pessoal que está nos assistindo? Primeiramente, o que você acha que é importante? O que você acredita que é importante? O importante é você colocar as metas mensuráveis. Você falando diretamente para eles, o que você diz? Você, quando você tem o foco, que você sabe do objetivo que você quer chegar, o objetivo que você quer alcançar, coloque metas mensuráveis. Sonhe com aquilo, trabalhe por isso, busque isso, esteja em ambientes que te proporcionam a você ter esse conhecimento e você romper, você passar desse processo. Então, quanto mais você crescer, mais problema você vai ter. Mas com sabedoria, você sabe lidar com esses problemas. Você vai saber lidar com cada dificuldade. E cada vez que você ficar maior, que a sua empresa crescer, mais problemas vai ter. Aí você tem que treinar o pessoal e você começar a distribuir. Então, foco, metas mensuráveis e você buscar conhecimento. Buscar sabedoria, buscar estar no meio de ambientes que te proporciona esses crescimentos. Excelente, excelente. Fernando, eu sei que o nosso papo está muito bom, né?
A vontade aqui é da gente ficar 2, 3 horas aí conversando, que a gente sabe que tem assunto para isso, né? E tem Eu ficava o dia inteiro aqui. Certeza, eu também. Sempre é muito prazeroso estar junto com você, né? Fico feliz. Assim, quero realmente te parabenizar pela sua história de superação, né? Por tudo que você mesmo mencionou que Deus tem feito na sua vida, né? Você hoje é um homem bem-sucedido, né? Tem um casamento bem-sucedido, tem uma esposa abençoada, né? Que eu tenho o prazer também de conhecer, né? Tem uma família muito boa. Tem uma filha agora recém-nascida, né? Que inclusive foi Helena, linda, maravilhosa. Pessoalmente ainda não a vi, né? Mas você ficou um tempo mais, você estava... É porque os 2 meses até tomar a vacina, é importante a criança estar mais resguardada. Agora a gente está saindo mais. Muito obrigado, eu sei que você deixou seus afazeres, você estava no interior aí, você estava em... Caturaí, estou finalizando uma obra lá hoje. Excelente. William, eu quero deixar aqui meu Instagram. Por favor, deixa o Instagram aí. Da empresa, o Instagram meu particular. Se você ficou mais interessado e quiser a gente se encontrar e conversar e ter um momento, você pode me procurar lá, chama no direct. Se quiser conhecer mais a Revoredo Terraplanagem, pode me chamar lá, nós estamos juntos. Eu estou aqui para te servir, estou aqui para passar conhecimento. Então busque esse conhecimento. Excelente, excelente. Muito obrigado mesmo pela sua presença, pelas suas palavras. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai aprender muito, porque eu estou sempre aqui aprendendo, aprendi bastante aqui agora com o Fernando. Eu quero agradecer você que nos acompanhou nesse momento aqui agora. Eu quero te pedir, se você ainda não nos segue, clica aí, começa a nos seguir, se inscreva, compartilha também esse vídeo e vamos disseminar aí essa semente de poder, assim como você está sendo ajudado agora, você também poder ajudar outras pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, siga-nos aí como Alô TV, segue o Fernando na empresa dele, Revoredo Terraplanagem, e Fernando Tatu Revoredo, não é isso? Isso, exatamente. Siga-nos aí nas redes sociais, continue conosco, e você pode aprender aqui, que se você, não é impossível você ter um CNPJ forte, se você não tiver um CPF forte. Então tenha foco, tenha fé, tenha determinação. Conte com o Fernando aqui do Revoredo e conte conosco também do Pode Empreender. Então eu quero te dizer, pode empreender. Acredite, se Deus colocou um sonho no seu coração, Ele também vai te dar condições plenas para você realizar cada um desses sonhos. Um grande abraço e até o nosso Pode Empreender. Valeu!